Boa noite, meus irmãos. É com alegria que vamos começar mais um culto ao nosso Deus. Convido toda a igreja a se colocar em pé para nós iniciarmos orando, agradecer a Deus por mais oportunidade. Boa noite também a você que nos acompanha pelas redes sociais. Sejam bem-vindos a prestarmos mais um culto àquele que nos deu mais um dia de vida, Nos deu saúde e principalmente a nossa salvação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, Deus, por mais oportunidade em estar na Tua casa, junto com nossos irmãos, para prestarmos mais o culto ao Senhor que é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Obrigado, meu Deus, porque mais um dia vencemos todo o mal, Senhor, que nos rodeia. Obrigado pelo Teu amor e misericórdia que tem sido derramado sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Ó Deus, por isso é que estamos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. E que Tu venha, Senhor, receber esse culto de bom grado, que os louvores serão cantados, cheguem aos Teus ouvidos como som agradável ao Senhor. Que Tu desde já também esteja repreendendo toda e qualquer manifestação do inimigo, para não vir atrapalhar esse culto, mas que nessa noite somente o Teu nome venha ser exaltado, Pai. Ser com Teu servo que vai ministrar a Tua palavra, usa grandemente para honra e glória do Teu santo nome, e que através da mesma venhamos sair daqui edificados, cheios do Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Ainda em pé, igreja, convido aqui à frente a irmã Marina, vamos louvar a Deus. Toda a igreja cantando com alegria. Primeiro cântico, bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus e podendo exaltar Seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Eu disse, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Amém. Ainda em pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Para isso, convido aqui à frente o irmão Léo Souza, que irá fazer a mesma.
Boa noite, irmãos. Nossa leitura devocional encontra-se em Filipenses 4. Leamos do 4 ao 9. Leremos do 4 ao 9. Filipenses 4, 4 a 9, está sendo projetado aqui à minha direita. Amém? Após a leitura, eu farei uma oração. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá em vir à tua casa, Senhor, para louvar o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, pela porção da tua palavra que acabamos de fazer, de ler. Te agradecemos, Senhor, pela liberdade que temos em assim fazê-la. Te pedimos, Senhor, que esteja abençoando, protegendo lugares, Senhor, onde a tua palavra é perseguida. Que o Senhor esteja, Senhor, com todos os irmãos em Cristo, com aqueles, Senhor, também que estão pregando a tua palavra nesses locais. É o que nós te pedimos, Senhor, por essas pessoas. E dê a nós, Senhor, vontade, dê a nós o discernimento, dê a nós o entendimento e principalmente, Senhor, a ambição e a ousadia de fazer a tua palavra e não só assim, Senhor, mas meditar nela e também pregar ela. Pai, te agradecemos pela vida do nosso pastor Rafael, que tem, Senhor, buscado entendimento na tua palavra para trazer a nós, Senhor, da melhor maneira. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos agradecidos. Em nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, igreja. Convido aqui à frente a irmã Marina novamente. Vamos, obrigado, irmão Léo, cantar mais um cântico ao nosso Deus. Participação novamente, toda a igreja. O cântico Trago Alegria. Trago alegria dentro do meu coração, pela salvação que recebi do meu Senhor. Hoje tenho paz, tenho comunhão com aquele que me salvou. Trago alegria dentro do meu coração, pela salvação que recebi do meu Senhor. Hoje tenho paz, tenho comunhão com aquele que me salvou. Gozo, gozo, pela salvação que recebi do meu Senhor. Gozo, gozo, com aquele que me salvou. Trago alegria dentro do meu coração, pela salvação que recebi do meu Senhor. Hoje tenho paz, tenho comunhão com aquele que me salvou. Gozo, gozo, pela salvação que recebi do meu Senhor. Gozo, gozo, com aquele que me salvou. Amém. Obrigado.
Muito bem, agora vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco. E antes, eu peço que estão com os celulares ligados, que abaixe o volume, por gentileza, para não ser surpreendido na hora da mensagem. Convido agora o pastor Rafael, que nos chega até aqui para nos abençoar com a palavra do Senhor. Obrigado, Martim. Boa noite, irmãos. Trago alegria dentro do meu coração pela salvação que recebi do meu Senhor. Amém? É motivo de alegria, é motivo de gratidão, a maior e a melhor de todas as bênçãos, sermos alcançados pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Não tem bênção maior e melhor do que um dia, em breve, herdarmos a eternidade junto com o nosso Senhor. Queremos agradecer a presença de todos os irmãos. É muito bom cultuar, podendo desfrutar desta comunhão gostosa com os irmãos. Entendemos que, como igreja, nós adoramos a Deus no templo também. Nós precisamos, a Bíblia nos ensina e nos desafia a adorar ao Senhor em comunhão com os nossos irmãos. Estamos fazendo isto de forma responsável, de forma segura, adotando assim as medidas sanitárias que nos são passadas. E eu agradeço a você que está conosco nesta noite. O desejo do meu coração é que, através deste culto, o nome de Deus seja glorificado e você edificado com a palavra do nosso Senhor. Obrigado, meu Martinho. Eu quero deixar os avisos. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se. É muito simples, é gratuito, mas você ajuda o nosso canal no YouTube. Não esqueça, por favor. E toda vez que você assistir um vídeo, um culto, deixe o seu joinha lá, aperte, clique naquela figura assim, e aí o YouTube entende a importância e a relevância do conteúdo. Então eu peço, desafio você, inscreva-se, compartilhe com amigos, com familiares, fale deste canal, que tem uma ferramenta mais melhor na internet para divulgar a palavra do Senhor. Se inscreva, compartilhe, toda vez deixe o seu joinha. Peço aos irmãos que continuem orando, contribuindo com os trabalhos missionários que a nossa igreja apoia. Nós somos uma igreja missionária, entendemos que é um dever nosso fazer missões, ajudar, orar, para que homens e mulheres preguem o evangelho onde você e eu não estamos indo. Então é muito importante a sua oração, mas também a sua colaboração financeira. Agradeço a todos, irmãos, que oram, que contribuem com os nossos trabalhos missionários. Pastor Antônio de Souza continua em Lábrea. A previsão dele voltar era amanhã, porém ele sentiu alguns sintomas, fez o teste e positivou para a Covid-19. Então, ele está sentindo sintomas bem leves, segundo ele, e a previsão de retornar daqui a 10 ou a 14 dias. Então, ore por ele, pela família e também pela congregação Emanuel. Neste período, o irmão Clóvis e o irmão Walter irão auxiliar nos cultos lá, tá? Não deixem de orar por eles. Também peço aos irmãos que orem por igrejas e missionários que são perseguidos. Hoje eu compartilhei no grupo de WhatsApp da igreja um irmão em Cristo que foi assassinado, não no Brasil, independente de onde seja, é um irmão em Cristo. E nós temos que orar por igrejas, por pastores que são perseguidos, famílias cristãs são assassinadas e a gente não vê uma autoridade tomando uma decisão ou uma posição mais drástica quanto a esses assassinos. Então peço a você, ore por irmãos, por irmãs que sofrem perseguições, alguns até lidam com a morte, mas estão pregando o evangelho de forma confiante no Senhor. E peço também que ore por novos obreiros,
novos missionários, novos pastores, novas missionárias. Hoje de manhã às 7h30, Larissa e eu fizemos uma chamada de vídeo, tivemos um tempo muito bom conversando, orando. Ela manda lembrança para vocês e agradece as orações, tá? Larissa continua lá no Palavra da Vida, em Benevides, no Pará, estudando, fazendo o projeto Marcos. Então ore por ela. Lembro do Vinícius, que também nossa igreja apoia, o Mateus Baia, que estuda lá também. Que Deus assim abençoe esses jovens e que eles tenham uma vida consagrada ao Senhor. Não esqueçam. Um outro aviso é o nosso projeto Famílias Abençoando Famílias. Vamos continuar abraçando esta causa que tem sido uma grande bênção, tem abençoado muitas famílias, e eu peço a você, continue contribuindo, colaborando, traga os seus donativos, não se esqueçam, por favor, é muito importante. Estamos planejando ampliar esse projeto, melhorar cada vez mais, pois nós entendemos a necessidade de abençoar pessoas com alimentos. Então, se você não trouxe o seu donativo hoje, traga domingo pela manhã na escola dominical ou também no culto à noite de louvor e adoração. E se quiser ofertar, se Deus tocar no teu coração, fique à vontade. Um outro aviso é quanto ao nosso site e agora o nosso aplicativo. Domingo nós divulgamos o aplicativo. Quantos aqui já baixou o aplicativo? Quantos? Levanta a mão para eu ver. Ó, que bênção. Glória a Deus. Então, se você ainda não baixou, baixe o seu aplicativo. Ele é apenas para Android, não tem ainda iOS. Estamos conversando com a empresa, tá? E a gente acredita que em breve também estará disponível em iOS. Eu peço a vocês, baixe lá, tem alguns artigos, inclusive, tem um artigo lá, você chegou a ver, Catarina, para postar? Isso. Mas você chegou a ver, né? Ok. Nós vamos postar um artigo e aí você terá a oportunidade de ler. São artigos muito bons. Desafio você a ler, a imprimir, a compartilhar. E aí você, com o aplicativo, fica mais fácil. Por exemplo, para você assistir o culto, você não precisa entrar no YouTube. No aplicativo mesmo, você clica lá, ele já te direciona para o YouTube. É muito prático. Lá tem artigos, nós vamos alimentar com vídeos. Então é muito prático e não vai ocupar muito espaço no teu celular. Não se preocupa com isso. Ele é bem leve, tá certo? Então se você não baixou, baixe o aplicativo e acesse o nosso site www.tbbf.com.br. Um outro aviso concernente aos dízimos e ofertas. Eu sempre enfatizo, irmãos, a obra de Deus, ela é feita com os recursos que o Senhor nos dá. Então, nós não temos apoio, nós não temos ajuda de governo, de empresas. O que nós fazemos é tudo com recurso próprio, através de dízimos e através de ofertas. Então, continue dizimando, você que é dizimista. O dízimo não é uma invenção humana, é bíblica, tão bíblica quanto é a salvação, quanto é a santidade. Eu sei que quando a gente não quer contribuir, a gente diz que o dízimo não é bíblico, que o dízimo é coisa do Antigo Testamento, aí tira texto do contexto, apenas para pretexto, mas é bíblico. A igreja se mantém na terra com recursos financeiros, a gente apoia missionários com recursos financeiros, a gente paga energia com recursos financeiros, os salários pastorais da zeladora e tantas outras atividades são pagas com dinheiro. Então eu agradeço a você que tem ofertado, que tem entendido o valor do dízimo e continue fazendo isto. Nós temos uma conta, você pode fazer um depósito, uma transferência ou, se preferir, um Pix. Temos duas chaves, você escolhe uma delas, efetua o seu depósito, a sua transferência, mas nos comunique, avise-nos para que a gente destine cada valor para os seus devidos lugares. Quando é dízimo, uma oferta de missões, uma oferta para o projeto Famílias Abençoando Famílias, apenas nos comunique para que a gente destine esses valores, tá bom? Um outro aviso, nós teremos amanhã o batismo da irmã Márcia e do Dudu lá na casa da irmã Rosália, amanhã, quinta-feira, dia 22 às 20h30. E este batismo será
é apenas para a família. A gente lamenta muito, porém nós entendemos a situação. Não é como a gente gosta de fazer, mas amanhã será restrito à família. Peço a compreensão e a colaboração dos irmãos e ore pela irmã Márcia, ore pelo Dudu, para que eles desenvolvam na fé, cresçam cada vez mais espiritualmente. E peço aos irmãos que orem pela irmã Rita, continua no Pará a trabalho, que Deus a abençoe e Deus a proteja também. E lembro aos irmãos que nós podemos cultuar aqui no templo com uma capacidade de 30%, conforme o decreto estadual. Estamos seguindo todas as medidas sanitárias, inclusive a nossa igreja ela tem sido sanitizada. A gente se preocupa com você, a gente se preocupa tanto com o seu corpo quanto com a sua alma. A gente se preocupa com esses dois aspectos da sua vida, com a sua saúde física, mas também com a sua saúde espiritual. Então, venha para o templo, a gente faz uma lista no grupo da igreja, respeitando essa capacidade, a gente não ultrapassa, somos ordeiros, somos obedientes a leis, desde que estas leis não firam a palavra do Senhor. E nós entendemos que este decreto não fere a Bíblia, e por isso então nós seguimos como temos que seguir. Continue orando pela igreja, ore por salvação de almas, ore por fortalecimento. No Brasil todo, muitos cristãos desertaram suas igrejas, estão frios, estão fracos. Então, quando você for orar, peço, lembre dessas pessoas que estão fracas, outras que já se desviaram, outras que estão faltando só um pouquinho para sair. Ore por elas, para que Deus assim fortaleça. E se você está assim, volte a tua mente e o teu coração para o Senhor. Não se desvie dos caminhos do Senhor por nada neste mundo. Aconteça o que acontecer, sirva firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Amém? Eu convido os irmãos que estão aqui no templo a abrirem as vossas Bíblias e coloque-se em pé, em reverência à palavra do Senhor. O texto que nós vamos ler, Efésios capítulo 4, versos 4 ao 9. Filipenses 4, do 4 ao 9. Quando os irmãos estão procurando aqui, eu vou... Ô Léo, você pega para mim esse microfone aqui, por favor. Filipenses 4, obrigado meu irmão, versos 4 ao 9. O mesmo texto que nós lemos agora há pouco na liturgia. Filipenses 4, do 4 ao 9. Encontrando, digam amém bem feliz aí. Amém. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. E repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome, agradecidos pelos louvores que entoamos, por esta porção da palavra que lemos. Pedimos que o Teu santo e poderoso Espírito estejas falando conosco, nos dê a devida atenção, a devida concentração para aquilo que vamos ouvir. Não permitas que os nossos pensamentos fiquem dispersos, que conversas ou mesmo pensamentos paralelos
desvie a nossa atenção, mas ajude-nos a nos concentrar e a permitir que o Teu Santo Espírito fale conosco por meio da Tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome santo de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Semana passada nós trabalhamos o tema Viva a Vida Alegremente. E nós vimos a necessidade de compreendermos dois aspectos que o texto nos ensina. Para vivermos alegremente, precisaremos entender que a alegria é uma ordem e não uma opção. O verso 4, ele vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Eu repito, alegrem-se no Senhor. Mesmo as circunstâncias sendo adversas, mesmo enfrentando momentos difíceis, nós decidimos se vamos viver alegremente ou tristemente. Nós vamos decidir se permitiremos que as dificuldades e as circunstâncias, elas ditem a nossa alegria. Mas a ordem é: alegrem-se. Decidam viver alegremente. E o segundo aspecto que o texto nos ensina é que a alegria, ela não é circunstancial. Por isso que a parte B do verso, Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Não é para nos alegrarmos nas circunstâncias. Paulo, ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada com Deus. Paulo tinha tudo para ser um coitado, uma vítima da sociedade, uma vítima das circunstâncias. Paulo tinha tudo para ter um coração ressentido com Deus, um coração amargurado, um sentimento de vingança, ou até mesmo ser tomado pela autocomiseração. Paulo poderia viver o seu ministério, a sua vida, dizendo: coitadinho de mim, eu que vivo pregando o evangelho, eu que dou a minha vida pelas pessoas, estou sofrendo. Ele vai escrever aos Coríntios e vai dizer assim: amando cada vez mais e sendo menos amado. Paulo, ele é marcado pela injustiça dos homens. Paulo é marcado pela decepção com algumas pessoas. Paulo é marcado pelas frustrações que algumas pessoas lhe causaram. Mas Paulo não se faz de vítima. Paulo não se faz de coitadinho. Paulo, ele entende que ele devia ser alegre, não pelas circunstâncias, mas pelo seu Salvador. E é isso que você e eu precisamos aprender. A alegria que reina no coração não é circunstancial. A alegria que há em nós não vem das circunstâncias, mas vem do Senhor que nós servimos. E quando Paulo escreve essa carta, ele está preso. Os irmãos de Filipos estão passando por muitas perseguições, por muitas provações. Aqui, o imperador Nero já havia assumido o reinado, e Nero então efetua uma sucessiva perseguição àqueles irmãos. E para não desanimarem, para não desistirem, Deus levanta o apóstolo Paulo para animar, para fortalecer a fé daqueles irmãos. Mas permita-me de fazer uma pergunta a você essa noite. Na sua opinião, o que uma pessoa precisa para viver alegremente? Na sua opinião, o que uma pessoa precisa para viver alegremente? Eu pergunto, porque o tema da mensagem de hoje, anota aí: recursos de Deus para vivermos alegremente. Recursos de Deus para vivermos alegremente. Deus, ele não simplesmente nos diz que devemos viver felizes. Deus não simplesmente diz: olha, tenha uma vida alegre. Mas Deus, ele nos mostra o caminho e nos oferece os recursos para isso.
E nesta noite, eu quero ver com os irmãos alguns recursos que este texto nos apresenta. Existem outros? Claro que existem, mas olhando para esse texto, à luz do seu contexto, nós vamos extrair recursos para vivermos alegremente. E qual é o primeiro recurso? Olha o verso 5 aí. Deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Olha a parte B. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. O primeiro recurso que Deus oferece a você e a mim para vivermos alegremente são as suas promessas. E que promessa o texto nos apresenta? Quando você olha para o verso 3 e olha para o verso 5, você pode contemplar duas promessas. A promessa do verso 3 é que, olha comigo aí o verso 3: e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas e também com Clemente. Na propagação, melhor, deixa eu voltar. Pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente, e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. A primeira promessa que o texto nos apresenta é que os salvos em Jesus, aqueles que entregaram as suas vidas para Ele, já têm os seus nomes escritos no livro da vida. Ter o nome escrito no livro da vida é a autenticação, é a autenticidade da nossa salvação eterna. Ter o nome escrito no livro da vida testifica que nós já somos salvos pela graça de Cristo. Que promessa gloriosa! Que recurso maravilhoso essa promessa. Nós já temos. Você que já aceitou a Jesus como teu Salvador, não é que o teu nome está sendo escrito, é que ele já está. E sabe que ninguém apaga esse nome? Não existe uma borracha, não existe um corretor divino que vai lá e dizer assim: eu vou apagar o seu nome daqui. Uma vez escrito por Deus, nunca mais será apagado. É uma promessa tremenda. Não fui eu que escrevi o meu nome nesse livro, foi o próprio Deus. É uma promessa gloriosa. Saber que o teu nome está escrito no livro da vida, está registrado. Quando nosso Senhor nos chamar e dizer assim: entra no meu gozo, servo bom e fiel, Ele vai pegar aquele livro, Ele vai dizer: está aqui o seu nome, o seu está aqui, o seu está aqui. Que promessa! É um recurso de Deus para vivermos alegremente. Mas percebam que ele vai citar uma segunda promessa. No verso 5, a parte B: lembrem-se de que o Senhor virá em breve. A segunda promessa: Jesus está voltando. Amém, igreja? Ele está perto. E aqui eu vejo duas formas de nós interpretarmos esta expressão do texto. Quando ele diz: lembrem-se de que o Senhor virá em breve, tem algumas traduções que aparece: perto está o Senhor. Pode ver aí. Na minha tradução, refere-se a essa volta de Jesus, a segunda vinda, que se refere ao arrebatamento de Cristo, quando ele vier arrebatar a sua igreja. Então,
Jesus vem e arrebata a igreja. Mas esta expressão que aparece na corrigida, e se não me falha a memória, na atualizada, perto está o Senhor, refere-se também a dizer que Deus, que Jesus, melhor, Ele está perto de nós. São duas promessas gloriosas. Saber que Jesus está perto de mim, saber que Jesus não nos abandona, e saber que Ele virá para nos buscar, nos alegra. Nós não somos deístas. O que é um deísta, pastor? Existem alguns cristãos que acabam sendo deístas sem saber o que é o deísmo. O deísmo, ele ensina a existência de Deus, ele acredita que Deus existe, ele acredita que Deus criou o universo, mas que Deus não se relaciona com esse universo e nem com as pessoas que Ele criou. Ou seja, Deus cria o universo, Deus cria as pessoas, mas Deus não interage conosco. Deus nos deixa aí a própria sorte. Deus deixa o universo seguir as suas próprias leis e os seus próprios cursos. Nós não acreditamos nisso. Nós não somos deístas. E um deísta, ele faz algo terrivelmente perigoso. Por isso que eu disse que alguns cristãos são deístas, mas não sabem. Porque o deísta, ou os deístas, eles não acreditam na Bíblia. Logo, eles não acreditam em suas promessas. O que um deísta faz? Ele relativiza, presta bem atenção à sequência. Um deísta, ele relativiza a Bíblia, ele critica, ele ignora e por fim ele rejeita. Presta bem atenção. Estamos vivendo isso hoje, em nossos dias. A pessoa chega e diz assim: a Bíblia está ultrapassada. Esse texto foi escrito para um povo no ano 64 a.C. Então esse é um texto retrógrado. Relativizam. E aí vão dizer: a verdade é relativa. E você escuta isso? Eu escuto. Pessoas dizendo assim: ah não, mas esse texto aqui não é para hoje. E aí eles começam a criticar. Eles relativizam, eles criticam, eles não interpretam o texto e atendem. E é por isso que eu citei agora há pouco nos avisos a respeito do dízimo, que tem muitas pessoas relativizando a Bíblia. Eles criticam o texto, eles não obedecem ao texto, porque o texto está falando do dízimo, o texto está falando de salvação, o texto está falando de adultério, que tudo isso é pecado. Não, mas eu vou relativizar. E aí começa a criticar, e uma vez que critica, ignora. Ah não, isso não serve mais para mim. E uma vez ignorado, rejeito. E tem gente dentro das igrejas vivendo assim. São deístas sem saber que são. Eu não posso relativizar a Bíblia, eu não posso criticar. Embora eu sei que a minha natureza adâmica tem dificuldades de obedecer, mas eu tenho que obedecer porque eu sou um teísta. E o que é um teísta? É uma pessoa que acredita que Deus existe, que Deus criou o universo, que Deus criou as pessoas, que o mundo não é fruto de uma explosão, que o homem não é uma evolução sucessiva do macaco, que Deus no seu tempo fez tudo do nada. E eu acredito na Bíblia. Eu não vou relativizar, eu não vou criticar, eu não vou ignorar e muito menos rejeitar. Um teísta tem a Bíblia como a sua regra de fé e prática. Agora, tem pessoas que não querem acreditar. Tudo bem. Alguém é obrigado a acreditar? Não.
Eu sou obrigado a acreditar que Cristo voltará? Não sou. Agora, quem não acredita nas promessas de Deus, eu não posso fazer nada por elas, porque eu acredito. Eu acredito que o meu nome já está escrito no livro da vida, porque eu não relativizo, eu não critico, eu não ignoro e nem rejeito. A Bíblia diz que o nosso nome, está aqui o texto, está escrito no livro da vida. O texto está dizendo que o Senhor em breve virá, ou perto está. Eu acredito, porque é Deus quem está me dizendo. Então esse recurso de Deus me faz viver alegremente. Eu acredito em tudo que está na Bíblia. Pastor, o senhor acredita que o homem foi engolido por um grande peixe? Eu acredito. Está na Bíblia. Eu acredito em tudo que está na Bíblia, porque a crença parte de cada um. Esse é o primeiro recurso, as promessas. Deus nos deu várias, mas aqui o texto eu cito e destaco essas duas: o nome escrito no livro da vida, e perto está o Senhor, ou em breve o Senhor virá. Mas o texto nos mostra um segundo recurso. Olha o verso 6 agora. Não vivam, olha o resultado disso, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Segundo recurso de Deus para vivermos alegremente, Ele nos oferece as orações. Você acredita que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos? Quem acredita, diga um amém bem feliz aí. Amém. Eu acredito, irmãos, eu acredito. E sabe que sempre me surge uma pergunta, principalmente nesse momento pandêmico em que vivemos. Qual é a pergunta que me surge? Como é que você e eu vamos conseguir viver neste mundo sem ser atingidos pela ansiedade, pelo medo, pela preocupação ou pela inquietação? Como? Eu acredito que este seja o grande dilema de muita gente hoje: viver neste mundo, neste período, sem ser atingido ou atingida pela ansiedade, pelo medo, pela inquietação e pela preocupação. A minha pergunta é: como viver aqui sem viver preocupado? Alguém tem a resposta? Ninguém tem? Olha o verso 6, acompanha a leitura. Não vivam. Ele está dizendo que é para nós não nos preocuparmos, não viver preocupado. Ou seja, as preocupações não devem ser a tônica da nossa vida. Eu não posso viver preocupado: meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer? E amanhã? E agora, Senhor? Eu vou dormir? Oh, Senhor, e agora? Não vivam preocupados, ou em outras traduções, ansiosos. E ele diz: com coisa alguma. Não é para eu viver preocupado com os meus filhos, não é para eu viver preocupado com minha esposa e vice-versa. Eu me preocupo com eles, com a minha família. Mas você acha que eu vivo preocupado? Não. Por quê? Porque o versículo nos dá a solução. Olha o texto: não vivam preocupados. Em vez disso, ou seja, ao invés de você viver preocupado, é para fazer o quê? Orem a Deus. Será que eu, vivendo preocupado todos os dias com a minha família, eu vou conseguir cuidar deles? Queridos, preocupação demasiada. Qual é o mal do século hoje? Agora é a Covid, mas antes da Covid, depressão, ansiedade,
síndrome do pânico, as pessoas não sabem lidar mais com as suas emoções, as pessoas não sabem lidar com os seus sentimentos, tudo preocupa, tem pessoas infartando, tem pessoas com a pressão lá nas alturas, porque vivem preocupados. E está aqui o remédio, não é para tomar comprimido, é para o quê? Orar. Porque preocupação, ansiedade, não está no terreno físico, mas no terreno da alma. E alma se cura com emoção, com oração. Ao invés de viver preocupado, faça o quê? Ore. Você sabe que toda pessoa que tem uma vida de oração, uma vida, não é orar de vez em quando, mas uma pessoa que tem uma vida de oração, ela não vive preocupada. Mas você sabia que uma pessoa assim, ela é criticada? Você sabia? É impressionante. É impressionante. Uma pessoa que vive em oração, que entrega tudo para o Senhor, algumas pessoas ainda olham assim e ficam meia criticando. Se a pessoa quer viver preocupada, viva. Você acha que as suas preocupações vão resolver os teus problemas? Vivam, mas não critique quem aprendeu a entregar a sua ansiedade ao Senhor. O que diz 1 Pedro 5,7? Entregando toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É entender isso. É Deus quem cuida, é Deus quem protege, é Deus quem se encarrega de suprir as nossas necessidades. Você sabe que a preocupação e a ansiedade, ela vai tomando tanto conta da nossa vida, que vai sufocando a palavra de Deus. As preocupações e a ansiedade nos leva até não acreditar mais no Senhor. Parece que Deus perdeu o controle. E esse coração preocupado, esse coração inquieto com tudo, esse coração ansioso com os problemas, chega até não acreditar no poder de Deus. Para você ver como o medo, vou citar um texto bíblico aqui, para você ver como o medo nos faz ver coisas. E a ansiedade é assim também. A ansiedade é sofrer por antecipação. Você lembra quando Jesus estava andando sobre o mar, que os discípulos viram? O que foi que os discípulos disseram que estavam vendo ali? Um fantasma. Olha o que o medo é capaz de fazer. Não era um fantasma que estava andando sobre as águas. Quem era? Era Jesus. Mas o medo, o pavor, a preocupação era tão grande que eles viram um fantasma. O medo nos faz ver coisas onde não tem. A ansiedade nos faz sofrer por antecipação. Queridos, não viva preocupado, não. Viva orando. Vamos lançar um desafio aqui para todo mundo? A partir de hoje, 21 de abril, dia de Tiradentes. O bichinho morreu por uma causa, os ossos dele estão batendo lá dentro. Vamos decidir uma coisa. Fazer um teste, pelo menos até o final do ano. Ao invés de viver preocupado, vamos viver orando? Vamos fazer essa troca? Vamos ver se vai ser melhor para a gente? Porque o versículo diz, não viva preocupado. E ele está nos dando a solução. Veja que Deus não é teórico. Deus, ele não só levanta questionamentos, ele dá receita. Não vivem preocupados. Ao invés disso, ore. Ou seja, substitua as preocupações pelas orações. Você sabe que a ansiedade nos impede de orar? Tem pessoas que vivem tão preocupadas, que quando elas fecham seus olhos para orarem, elas começam a pensar naquilo tudo que está em sua volta. Preocupação demais.
atrapalha. A preocupação demais, ela nos impede de melhorar a nossa vida espiritual com Deus. Ou nós vamos viver preocupados, ou nós vamos viver orando, porque os dois não dá. Um substitui o outro. Você pode analisar a vida de uma pessoa que vive preocupada. Pergunta dela como é que é a vida dela em oração. Pergunta. Mas quando você vê uma pessoa que não vive preocupada, repito, não é que não se preocupa, tá, gente? Mas que não vive preocupado, você pode ter certeza que nos seus momentos ali com Deus, ela desenvolve uma vida em oração. E quando a ansiedade, a preocupação e os problemas começarem a tomar conta do teu coração, busque a Deus. A gente está preocupado com a Covid, mas será que a gente já parou para perguntar o que Deus quer que eu aprenda com isso? Será que Deus não quer mudar alguma coisa em você, alguma coisa em mim? Será que Deus não vai nos tornar melhores e mais fortes quando tudo isso passar? Por quê? Deixa eu te fazer algumas perguntas. Com todo o coração, o que hoje tem te inquietado? O que hoje tem te preocupado? O que mais te preocupa? O que tem tirado o teu sono? O que tem te causado insônia? Quando você vive preocupado ou preocupada demais com todo mundo, você perde o sono. Talvez a tua insônia ou a tua falta de dormir seja preocupações, seja as inquietações da vida. O que tira a tua paz? Lembra do texto, nunca se esqueça. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que vocês precisam. O que você precisa hoje? É acalmar o teu coração? Diz: Senhor, me acalma. Senhor, eu estou passando por muitos problemas psicológicos, eu estou para ficar doido. Ora. Senhor, eu não estou conseguindo dormir, me ajuda a dormir. Como diz o Salmo capítulo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz habitar em seguro. Olha que legal. Ora a Deus. É um problema de saúde? Ore a Deus. É um problema com a família? Ore a Deus. É um desemprego? Ore a Deus. É um problema financeiro, uma crise financeira? Ore a Deus. É um problema no trabalho? Ore a Deus. O que vai resolver as nossas preocupações são as nossas orações. Vamos, a partir de hoje, até o final do ano, eu vou viver menos preocupado e mais tempo em oração. Amém, igreja? Lembra sempre do verso 6, não se esqueça do verso 6. 2 recursos até agora: as promessas, as orações. Mas tem um terceiro e último recurso que Deus nos oferece para vivermos alegremente. Olha comigo o verso 8. Por fim, ou seja, concluindo, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Concentrem-se em tudo que é o quê? Verdadeiro. Tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Qual é o terceiro recurso que Deus nos oferece para vivermos a vida alegremente? Anota aí: os pensamentos corretos. Ele nos faz promessas, Ele nos oferece as orações, ou seja, eu posso conversar com Ele
em todo instante, em todo lugar, e falar: Pai, o negócio aqui está pegando, mas acalma o meu coração, não deixa eu ficar doido não. Ao invés de eu ficar doido, me acalma, e eu vou orar, e o que eu estiver passando eu vou pedir: Senhor, tira de mim. Está aqui o texto. Mas agora ele fala dos pensamentos. O que é que você está pensando agora? Peguei vocês, hein? Na mensagem, ou já está pensando na janta daqui a pouco? Pastor, o senhor revelou. Todos nós, diariamente, enfrentamos diversas lutas. Contudo, nenhuma é tão avassaladora quanto a luta que travamos com os nossos pensamentos. De vez em quando vem uns pensamentos doidos. Não vem em você não? De vez em quando vem um negócio meio estranho. Eu estou tranquilo, de repente deu um estalo de gente, que é isso? Porque a gente trava essa luta, e é no campo, é no terreno dos pensamentos. E deixa eu te fazer uma pergunta: como é que você administra os teus pensamentos? Como? Quando os pensamentos que lhe vêm são ruins, como é que você lida com eles? Será que todo pensamento que você tem agrada ao Senhor? Eu fui pesquisar no dicionário da língua portuguesa a definição de pensamento. E o dicionário diz o seguinte: poder de formular conceitos, ato de efetuar uma ideia. Então preste atenção: poder de formular conceitos. Eu estou formulando os meus conceitos. O ato de efetuar uma ideia. O pensamento é aquilo que é trazido à existência através da atividade intelectual. Por esse motivo, pode-se dizer que o pensamento é um produto da mente. Essa é a definição do dicionário da língua portuguesa. Eu pergunto: de onde foi que tiraram essa definição? Você vai perceber que todas as nossas atitudes são resultados da nossa mente. Tudo passa por um processo mental. E sabe quem foi que disse isso? Você sabe? Não foi psicólogo, não foi um especialista em pessoas, foi Deus. Deus usou um homem chamado Paulo para escrever a carta aos Romanos. No capítulo 12, verso 2, Paulo diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento ou pensamento. A definição foi Deus quem deu. Ou seja, eu formulo os meus conceitos, eu tomo atitude para efetuar as minhas ideias. Logo, eu quero agradar ao meu Deus, eu quero viver para Ele, eu quero morrer com Ele, porque eu sei que em breve estarei com Ele. É meu pensamento isso, é meu pensamento. E quando você olha para o Salmo 139, se você ainda não leu, eu desafio a ler. O Salmo 139 vai dizer que Deus conhece todos os nossos pensamentos, inclusive antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele já sabe o que vai sair. Que conhecimento, não? Eu consigo enganar qualquer pessoa, você também consegue, mas a Deus não, porque Ele sabe até a intenção daquilo que nós pensamos. Olha o que diz no final do verso 8. No final do verso 8, ele vai dizer assim: pensem
no que é excelente e digno de louvor. Na corrigida diz: nisso pensai. Por que Paulo fala isso? E aqui é uma ordem: nisso pensai. A ideia aqui é que Paulo não está dizendo simplesmente pensar por pensar. Não é só pensar, mas o termo aqui no original, ele traz o sentido de refletir. Refletir considerando e permitindo que as coisas consideradas afetem o curso daquilo que nós pensamos. Você sabe qual é o grande problema hoje das pessoas? Segundo especialistas, não sou eu que estou falando, é que as pessoas desaprenderam a pensar, a refletir. Coloca um problema para uma pessoa responder, resolver para você ver. Perdeu-se essa capacidade de refletir. Não é simplesmente pensar, porque pensar a gente pensa a todo instante, mas é refletir nas nossas atitudes, é refletir nas nossas emoções, é refletir naquilo que nós vamos falar, é refletir. Não é simplesmente pensar por pensar. E as pessoas estão perdendo esse princípio. A gente ouve uma mensagem aqui agora e parece que só fica aqui. Daqui a pouco a gente esquece. A gente não reflete mais. A gente não fica mais pensando no que foi pregado. E aí, eu vou trazer um exemplo prático para você entender isso. Eu coletei hoje uma informação do site uol.com.br a respeito da Covid. Eu vou usar esse exemplo para você entender o que é refletir, para que você entenda que os pensamentos que Deus nos deu são recursos para vivermos alegremente. A matéria foi publicada ontem, dia 20, às 18h37. A matéria trata sobre o número de óbitos e de curados pela Covid-19. Dados de ontem, tá? Não sei hoje. Segundo a fonte uol.com. Até ontem, havia morrido 378.003 pessoas. É muito? Eu acho. Muita gente. Você tem uma ideia, a nossa capital chegou a ultrapassar agora 500 mil, se não me falha a memória. Então, no Brasil todo, já morreram 378.003 pessoas. Número de curados, 12.561.689. 12.561.689. Por que eu estou citando isso aqui? Porque as informações, elas impactam diretamente em nosso pensamento. Nós temos uma tendência muito grande de olhar para qual número aqui? De óbitos ou de curados? Seja franco. De óbitos. Nos assusta. 378.003 pessoas morreram. Nos assustam, mas não nos alegram em saber que mais de quase 13 milhões foram curados. Assusta, mas alegra. E aí eu quero trazer isso, por quê? Porque o pensamento é fundamental na construção de um viver alegre. Algumas pessoas estão dizendo que Deus é injusto, porque Deus permitiu a Covid e matar tantas pessoas no mundo todo. Porque tem uns oportunistas querendo atacar a Deus. Sempre houve. Deus é culpado pela miséria, Deus é culpado por tudo, pela violência, por tudo. Mas quem diz que Deus é injusto é porque não conhece Deus. Talvez
Esses 378 ou familiares deles, amigos, podem dizer isso. Eu acho que não chega a tudo isso. Mas é para você ver como é pensamento, tá, gente? Estou trabalhando pensamento aqui. Será que para essas 12 ou quase 13 milhões de pessoas Deus é injusto? O que você acha? Os que foram curados vão dizer que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Mas aqueles que tiveram parentes, amigos, que não conhecem a Deus, vão chamá-lo de injusto. É pensamento. A gente vive na época dos rótulos. O que é isso, pastor? Se eu não concordo com alguma coisa, eu sou negacionista. Se eu penso o contrário, vão me rotular de alguma coisa. É assim ou não é? Por isso que estão rotulando Deus de tudo que acham que quer rotular. Mas Deus não é. Aí a pessoa diz assim: mas pastor, o senhor não pode falar de saúde porque o senhor não é médico. É verdade. E por que médico, filósofo, historiador quer falar de Deus se eles não estudaram teologia? Me faz entender isso aí. Eu não posso falar de medicina, beleza, não sou formado. Eu não posso falar de filosofia, beleza, não sou formado. Mas estou fazendo uma pós-graduação em teologia. E por que quem não é formado em teologia pode falar mal de Deus e falar mal da Bíblia? Por quê? Vocês conseguem entender isso, gente, ou não? Pensamento. É pensamento. O grande problema é que essas informações, elas vão afetar diretamente o nosso pensamento. E eu gosto muito da expressão que Paulo usa na NVT, quando ele diz: irmãos, por fim, ou seja, eu vou concluir o meu sermão, mas antes de eu concluir, deixa eu falar algo para vocês. Concentrem-se em tudo o que é verdadeiro. Tem muitas notícias falsas. Vivemos na época das fake news. Tem muitas notícias e informações que não são verdadeiras, que confundem a gente. Todo dia em grupo de WhatsApp aparece uma notícia, daqui a pouco embaixo é fake. E a gente se assusta, já se abala. Porque as informações, elas têm um poder grande de afetar a nossa mente, o nosso pensamento. E é por isso que Paulo diz: concentrem-se naquilo que é verdadeiro. Os nossos pensamentos vão determinar a direção que daremos à nossa vida. Pensa nisso. É um recurso maravilhoso de Deus, os bons pensamentos. Tem pessoas que têm uma tendência muito forte de só pensar em desgraça, pode perceber. Só pensa em tragédia. Toca terror nos pensamentos. Mas a Bíblia é muito clara. Ela está dizendo que é para eu ocupar o meu pensamento, a minha mente melhor, com que tipo de pensamento? Olha aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, pensem no que é excelente e digno de louvor. Ele não está dizendo que é para eu negar, para eu ser um negacionista de fatos, não é isso. Mas é que estas informações não devem ocupar o meu pensamento. Eu leio, eu me informo, eu vejo noticiários, mas isso não ocupa o meu pensamento. Por que não? Porque a Bíblia manda, Deus manda eu pensar em outras coisas. Eu não posso ocupar o meu pensamento com aquilo que é contrário à palavra de Deus. E aí, para concluir, o verso 9 vai dizer assim: continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer.
então o Deus da paz estará com vocês. Você percebeu quantas vezes apareceu a palavra paz aqui, do verso 4 ao 9? 2 vezes. Ele vai dizer na primeira vez, no verso de número 6, no verso 7 melhor: então vocês experimentarão a paz de Deus. Quando você está em paz, você está alegre, você está em paz com Deus, você está em paz com você mesmo, e a paz de Deus, e ele diz que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Você sabe o que é isso aqui? Razão e emoção. Não dá para sermos desequilibrados no terreno das emoções e nem da razão. É que quando eu oro, é que quando eu entrego todos os meus problemas, todas as minhas preocupações para o Senhor, eu vou desfrutar de uma paz que vai exceder o meu entendimento. Digo, como é que pode isso? Como é que pode um negócio desse? E guardará o coração e a mente. Você sabe, hoje existem cursos e mais cursos. Eu falei um tempo desse, sobre as emoções. Eu fiz um curso, a saúde emocional. E sabe que os especialistas trabalham sempre na razão e na emoção? Eu aqui, ó, Filipenses 4:6. Ele dá um padrão aqui. Ele vai dizer: continuem a praticar tudo que vocês aprenderam e receberam. De quem? De mim. Com quem que você tem aprendido? O que os teus professores te ensinam? O que os teus pais têm te falado? O que os teus colegas te dizem? O texto é muito claro: continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. E aí ele termina dizendo: então o Deus da paz estará com vocês. Querido, se tem uma pessoa preocupada com a nossa alegria, essa pessoa é Deus. Ele não simplesmente diz para vivermos alegremente, Ele nos dá os recursos para assim vivermos. Mas eu te pergunto, adianta você dar algo a alguém que ela não quer receber? Sim ou não? Não adianta. Não adianta. Você pode oferecer tudo a uma pessoa, se ela não quiser, não adianta. Os recursos de Deus estão disponíveis a você e a mim: as promessas, as orações e os bons pensamentos. Agora cabe você e eu aceitarmos ou não. Mas se queremos viver alegremente, precisamos nos agarrar aos recursos que Deus nos dá. Amém? Vamos orar? Convido a igreja a colocar-se em pé nesse momento. Peço a você que faça uma oração, sondando o teu próprio coração essa noite. Eu sei que muitas coisas nos preocupam, nos afligem, nos causam medo. Mas qual é o conselho que Deus nos oferece na sua palavra? Os recursos Ele já tem nos dado. Agora cabe você e eu. É sábio de nossa parte fazer tudo o que está escrito. Se você é um cristão teísta, não relativize a Bíblia, não. Não critique, não. Não ignore, muito menos abandone. Porque a Bíblia é a eterna palavra de Deus. Passa-se os céus e a terra, mas as minhas palavras
não hão de passar. Nós vamos orar e depois teremos um tempo em oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por esta noite. Obrigado por este texto tão precioso, que vem a calhar com o momento em que estamos vivendo. Ó Deus, há muitas pessoas que vivem em guerra consigo, pessoas que estão desesperadas, em pânico, apavoradas, com tudo isso que nós estamos vivendo, Pai. Há pessoas que perderam a alegria de viver por conta de tantas notícias e acontecimentos tristes. Eu te agradeço porque, de forma muito realista, o Senhor nos apresenta e nos oferece os recursos para vivermos alegremente. Ó Deus, nós temos as tuas promessas, nós temos as orações que são tão poderosas, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós temos a certeza de que o Senhor nos ouve. O Senhor nos diz que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. E às vezes queremos viver preocupados. Às vezes trocamos um período de oração por um período de preocupação. Às vezes potencializamos as preocupações e minimizamos as orações. Às vezes achamos que as preocupações são maiores e mais poderosas do que a oração. Ó Deus, e muitas vezes a gente pensa coisas que não devemos. Às vezes somos assaltados por pensamentos terríveis, pensamentos de incredulidade, pensamento de desconfiança no Senhor, pensamentos que vai diminuindo a nossa fé, a nossa confiança, que vai nos paralisando. Mas obrigado, porque este texto nos ensina que devemos cultivar os bons pensamentos. É possível sim, Pai, controlar o que nós pensamos. Está aqui o texto. Todos os dias recebemos informações, notícias, que se formos deixar nos levar por elas, nós vamos viver extremamente preocupados. Mas obrigado, porque a Tua palavra nos ensina que nós temos que ocupar a nossa mente com aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e digno de louvor. Por isso, ó Pai, eu peço, trabalha na nossa mente também, que ela venha se ocupar com coisas que glorifiquem o Teu santo nome, e que o nosso pensar seja um pensar que exalte ao Senhor. Oramos agradecidos no precioso nome de Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem sentar. Nós vamos passar um tempo em oração. Hoje vamos fazer um pouquinho diferente, tá bom? Irmão Martim, você me auxilia, meu irmão, por favor, com o microfone aqui, por gentileza. Essa noite, nesse feriado de 21 de abril, ao invés de você fazer pedido, terminou aí? Ainda não terminou não? Meus irmãos, me perdoem, o culto está sendo gravado. Quando acabar o culto, os irmãos vão colocar no YouTube, então vocês poderão assistir. Você que está nos acompanhando, que Deus te abençoe, um forte abraço e até domingo, se Deus assim nos permitir. Obrigado, Paulo.